falou aqui no começo sobre o legado, que um presidente precisa deixar um legado importante para o Brasil. A atual gestão Lula, como que o senhor avalia? Você acha que vai deixar que tipo de legado para o Brasil? Para mim, só vai deixar perda de oportunidade. Aí não vai deixar saudade. O senhor acha que nos próximos anos, qual terá que ser o primeiro passo? Quem que tem que dar esse primeiro passo? De que forma? Eu acho que o primeiro passo tem que ser dado pelo grande líder do Brasil, que vai ser o próximo presidente da República. O governador Tarcísio fez uma entrevista impactante. O discurso dele, esse debate dele na Veja Fórum Rumos do Brasil, onde várias lideranças políticas pararam para discutir os rumos do Brasil, os próximos anos do Brasil. Até o Flávio Bolsonaro também falou nesse Veja Fórum Rumos do Brasil. Queria que você deixasse like aqui nesse vídeo e assistisse essa entrevista do Tarcísio de Freitas até o final, que está incrível e impactante. Acompanha comigo aqui, vamos lá. Obrigado pela presença. A gente está aqui para discutir os grandes desafios do Brasil, grandes dilemas. Queria saber se o senhor queria começar aqui pelo Brasil e Haiti na sexta-feira. O senhor que tem experiência ali no Haiti, como militar. Olha, primeiro, o Haiti é um país super sofrido. Tem uma expressão em crioulo que a gente falava muito lá, que se chama bom bagay. Bom bagay em crioulo significa gente fina, gente boa. É um país de gente boa, um país de pessoas bacanas, um país muito, muito sofrido, é um país que teve um processo de independência muito violento, e essa violência se repercutiu ao longo da sua história. É um país que deteriorou todo o seu sistema produtivo, tem deficiências graves de infraestrutura, de formação de pessoal, de capital humano, mas é um país muito simpático, é um país que merece prosperar, merece ter o melhor. Agora, na sexta-feira, nós vamos torcer para o Brasil, né? Apesar de gostar muito do Haiti. Você sabe que em 2004, e já no âmbito do início da missão brasileira da ONU lá, e houve o jogo Brasil e Haiti. E esse jogo entrou para a história do país. Então, quando a gente andava na cidade, em Porto Príncipe, andava lá pela região, e o pessoal via a bandeira do Brasil no braço, a primeira coisa que a gente escutava era Ronaldo, Ronaldo. A coisa que eu mais ouvi em Porto Príncipe foi Ronaldo. A coisa que eu mais ouvi no Haiti era Ronaldo. Tinha hora que eu me achava que era o Ronaldo mesmo. Pena que a natureza não me deu talento. Bom, agora a gente não tem o Ronaldo, tem o Igor Thiago. Dá para ganhar mesmo assim? É duro, mas dá para ganhar. Que ótimo. Bom, agora, falando sério, segundo as pesquisas, duas preocupações dos eleitores brasileiros, tanto a nível estadual como federal, a segurança e corrupção. Só acha que são esses dois grandes temas, são os grandes desafios do Brasil, e o senhor acrescentaria mais algum, além desses dois? Não, sem sombra de dúvida, são temas que estão mexendo com o brasileiro, são dois grandes problemas, a segurança e a corrupção, isso mexe no dia a dia, e são fatores que ajudam, por exemplo, a elevar o prêmio de risco. Eu acho que nós temos alguns desafios. No plano externo, entender os movimentos do mundo. Então, a gente tem um mundo que está fragmentando blocos, um mundo cada vez mais complexo em termos de geopolítica, a geopolítica dominando as decisões econômicas, né? Como o Fábio colocou aqui na sua introdução, os países mais fortes impondo as suas vontades, e a gente tem que entender como é que a gente faz isso, ou seja, sempre a ameaça das tarifas, o aumento de barreiras comerciais, a fragmentação dos blocos, a disputa pelos recursos que são críticos, recursos importantes para a transição energética, para a economia do conhecimento. Então, como é que a gente vai se posicionar aí, entendendo quais são as nossas vocações? Como é que a gente tira proveito disso, sabendo que nós temos uma grande vocação para a segurança alimentar, para a transição energética, para os biocombustíveis, para a própria economia do conhecimento. Nós temos reservas de minerais raros, no entanto, a gente não tem capacidade de... Hoje a gente não tem nem refino, nem metalurgia para isso. Então, como é que a gente vai se inserir num contexto de, por exemplo, trazer para cá parte da cadeia de semicondutores e aproveitar o boom da economia do conhecimento? Ora, a gente ouve muito falar na questão dos data centers e celebramos até os investimentos. Poxa, aqui em São Paulo nós temos 120 bi de investimento em data center, mas isso é pouco, porque simplesmente abrigar data center significa exportar energia limpa. A gente vira exportador de mais uma commodity. Como é que a gente aproveita o boom? Como é que a gente vai falar, e quando a gente vai falar de computação de alto desempenho, fabricação de treinamento de inteligência artificial, porque senão a gente vai ficar de fora. Esse é um primeiro ponto.
Do ponto de vista interno, nós temos, além da questão segurança e da questão corrupção, duas questões importantes. A primeira de natureza institucional, uma desorganização das instituições, de uma falta de capacidade da política de organizar as decisões da própria classe política, de dar uma direção para o país. Talvez a última vez que a gente viu o Brasil pensar de uma forma convergente, estabelecer uma visão consensual acerca do futuro, para resolver um grande problema, tenha sido na época do real para resolver o grande problema da hiperinflação. Depois disso, faltou e tem faltado essa visão de Estado. Então, quando a gente perde a capacidade de organizar as instituições desorganizadas produzem o caos institucional que a gente está vivendo, a interferência de um poder no outro, e sem instituições fortes, sem um sistema de pesos e contrafreios que funcione, sem um mercado livre, competitivo, que é isso que traz inovação, a gente vai perder oportunidades. E o segundo ponto, aí sim é o ponto fiscal. A gente tem aí um problema sério, então a relação dívida-PIB aumentou muito, isso tem contribuído para taxas de juros elevadas, e isso drena crédito, drena capacidade de investimento e faz com que o prêmio de risco que nós temos seja muito elevado, e isso comprime qualquer multiplicador de política pública, seja na área do agro, seja na área da indústria, seja no setor de serviços. E aí nós vamos ficando para trás, nós vamos perdendo a capacidade de ir mais longe, perdendo a capacidade de investir. Então, quando você soma esses fatores, enxergar o que está acontecendo lá fora, pegar aqui a questão segurança, que tem sido aí o grande calo do brasileiro, mas a questão fiscal e a desorganização institucional, talvez a gente tenha um cardápio de medidas para poder dar um grande passo aí para frente. Quando você falou em termos de reorganização institucional, você acha que nos próximos anos qual terá que ser o primeiro passo? Quem que tem que dar esse primeiro passo? De que forma? Eu acho que o primeiro passo tem que ser dado pelo grande líder do Brasil, que vai ser o próximo presidente da República. Eu acho que o Executivo tem essa função, tem que saber como se entender com o Congresso, e aí a gente tem que falar. Falamos do problema fiscal. Então, nós temos uma série de reformas fiscais que são absolutamente necessárias, na linha da desvinculação, desindexação, desinvestimento. O cardápio está mais ou menos posto, todo mundo sabe o que tem que fazer. Nós temos excelentes economistas e todos eles sabem o caminho para a gente ter uma estabilidade, poder economizar 2,5%, 3% do PIB, aumentar o fluxo de capitais, jogar a inflação, manter a inflação controlada, a gente jogar essa taxa de juros para baixo, cair pela metade em 2, 3 anos. Isso é mais ou menos conhecido. Agora, talvez a gente precise de uma reforma anterior, que é uma reforma de natureza política, para realmente fazer com que a gente possa organizar as decisões, organizar as instituições e estabelecer esses requisitos de crescimento, que é, de fato, a gente poder ter aí instituições fortes, com uma forte moderação sobre a vida nacional, a gente ter aí um sistema de freios e contrapesos que funcione e a gente ter realmente o mercado inovador que vai nos dar a competição e inovação. Fazer uma última pergunta e falar um pouquinho de política, com o senhor, se eu me permitir. Tem muita gente triste até hoje pelo fato de o senhor não ter decidido não concorrer à presidência da República. Queria que você falasse um pouco mais aí da decisão, como que o senhor vê a atual campanha, os desafios da campanha e também a sua participação ali na campanha presidencial do Flávio Bolsonaro. Olha, são decisões conscientes, Eu sempre, quando cheguei em São Paulo, disse, olha, meu compromisso é com o Estado, meu compromisso é com um projeto de longo prazo, porque a gente quer experimentar a ação das decisões que estão sendo tomadas, decisões firmes, assertivas. Eu quero ver a universalização do saneamento acontecendo 3 anos antes do prazo estabelecido no marco do saneamento, e a gente está caminhando firme para isso, porque, afinal, nós temos hoje quase 100 bilhões de obras que vão acontecer até 2030. E aí não é só a universalização do saneamento, mas outra componente que é a questão da resiliência, substituição de rede, diminuição das perdas, sensorização, ressetorização. Então tem muita coisa acontecendo que vai nos permitir dar esse grande passo. Eu quero ver a melhoria dos nossos resultados na educação. Criamos aqui a tabela SUS paulista, que está sendo uma revolução na saúde, um negócio maravilhoso, porque a gente bolou uma maneira, desvinculamos receita, então outro conceito moderno, porque o orçamento brasileiro está extremamente engessado. Com a desvinculação, a gente criou o estoque de capital para investir na saúde, e aí a gente veio remunerando 3, 4, 5 vezes o que o SUS remunera num procedimento, abrimos 8.400 leitos, e aquilo que a gente
Aumentamos muito a nossa produção. São Paulo fazia 700 mil cirurgias eletivas por ano, está fazendo 1.400.000, está fazendo o dobro. Então, esse trabalho na saúde a gente quer fazer. Agora, principalmente, o grande desafio nosso é tornar esse Estado cada vez mais digital, esse Estado cada vez mais moderno, ser um Estado de vanguarda no que diz respeito, por exemplo, à aplicação da inteligência artificial, a inteligência artificial na segurança pública, a inteligência artificial na educação, a inteligência artificial na saúde, que isso vai nos proporcionar, por exemplo, chegar onde às vezes a gente não chega, onde a atenção básica às vezes não chega. Então a gente pode melhorar muito a nossa atenção básica, e se eu invisto mais na atenção básica, eu vou eliminar uma série de internações que são evitáveis. Então a gente quer ver isso acontecer, eu quero ver as grandes obras acontecerem, aquelas que eram prometidas, sonhadas e não saíam do papel, né? E a gente foi lá e tirou do papel. Puxa, o pessoal falava que não era possível acabar com uma Cracolândia, a gente mostrou lá que era possível. O pessoal falava que não era possível acabar com o Rodoanel, a gente mostrou que é. O pessoal falava que não era possível fazer um túnel Santos-Guarujá, a gente mostrou que é. Estamos fazendo uma grande expansão do nosso sistema de metrô. Então, a gente não acredita no impossível. A gente não acredita que não dá para fazer. Estamos mostrando que dá para fazer, que é possível fazer. É trabalho, é método, é técnica, é equipe qualificada, né? É responsabilidade fiscal, porque quem não cuida das contas não cuida das pessoas. E esse era o meu compromisso com São Paulo. E é por isso que a gente pensou, não, temos a responsabilidade, até porque existe o trauma de pessoas que batem aqui na cadeia e já pensam lá na frente, em outro lugar. Não, nós temos que ficar aqui, nós temos que fazer a diferença e apoiar um projeto diferente para o Brasil, um projeto que responda aquelas questões lá da primeira pergunta, né, que olhe para o cenário externo e saiba como posicionar o Brasil diante das nossas possibilidades, diante das nossas vocações e como é que a gente pode tirar proveito das nossas vocações num mundo que se tornou mais agressivo e olhe para o cenário interno, olhe para o cenário fiscal, olhe para o cenário da desorganização institucional, né, para que a gente possa reorganizar o Brasil institucionalmente também. Você falou aqui no começo sobre o legado, que um presidente precisa deixar um legado importante para o Brasil. A atual gestão Lula, como que o senhor avalia? Você acha que vai deixar que tipo de legado para o Brasil? Para mim, só vai deixar perda de oportunidade. Aí não vai deixar saudade. Eu acho que a gente deixou o bonde passar e deixamos de aproveitar uma grande oportunidade. A oportunidade está passando embaixo dos nossos olhos. A gente tem que parar de pensar, puxa, de discutir o país do futuro. Não, a gente tem que construir o futuro. Vamos construir o futuro. A gente tem muito potencial e está deixando esse potencial escorregar pelas mãos. Veja, estamos sofrendo novamente com o choque do petróleo. Mas a gente sofreu com o choque do petróleo há 50 anos atrás, quando foi criado o Proálcool. E não avançamos, então, de lá para cá. Olha como que a gente poderia estar, sendo que nós temos aqui produtos como a cana-de-açúcar, que tem uma relação energia-biomassa gigantesca, a gente aqui gera tudo, gera etanol de primeira geração, de segunda geração, biometano, hidrogênio, SAF. Nós temos tudo que o mundo quer. O mundo precisa de um parceiro confiável para biocombustível. Opa, nós estamos aqui de braço levantado. Precisa de um parceiro confiável para segurança alimentar. Opa, nós estamos aqui com o braço levantado. Nós somos parceiros confiáveis para aquilo que o mundo precisa. Economia do conhecimento, a gente pode chegar com muito destaque lá na frente. E, de repente, essas oportunidades estão passando, a gente está assistindo, a gente está discutindo, a gente está deixando de pensar no Brasil do século XXI, porque a gente não resolveu os impasses do século XX. Então, eu acho que a gente precisa dar uma virada de chave e se qualificar para dar o salto que o Brasil merece dar. Porque o Brasil tem vocações maravilhosas e tem tudo para ser grande. Agora, ser grande é uma questão de atitude. Se a gente quiser ser grande, a gente vai ser grande. Depende de nós. Ok, governador, mais uma vez, muito obrigado pela entrevista. Que entrevista extraordinária! Tremendo! Queria que você comentasse aqui o que você achou desse vídeo. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sininho das notificações para você receber as atualizações aqui no canal. Pega esse vídeo, mande para todos os seus contatos, manda para ele, para ela e diz assim: acorda Brasil, o jogo virou. Deixe o seu like, obrigado e até os próximos vídeos. Tchau, tchau.